E se tudo o que achamos que sabíamos sobre o século perdido fosse na verdade apenas a superfície de um mistério muito maior afundado nesse vasto oceano? E se na verdade o verdadeiro segredo de One Piece não estivesse no que aconteceu durante esse período esquecido, mas sim no que veio antes dele? Os poneglyphs, as profecias, os antigos deuses e demônios, a fúria do mar e a ascensão da ganância humana. Tudo parece apontar para uma verdade enterrada há milhares de anos. Uma história que remonta ao chamado Primeiro Mundo, um tempo esquecido onde as peças do quebra-cabeça começaram a se formar. Nesse vídeo, a gente vai conectar pistas deixadas por Oda desde o início da obra e explorar como a história que antecede o século perdido pode mudar completamente nossa compreensão do mundo de One Piece. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te apresentar agora pode mudar sua visão sobre toda essa jornada. A gente vai ter vários pontos insanos no decorrer dessa teoria. A questão do rio Poneglyph e o avanço da obra. Cada informação que a gente tirou dessas pedras. A localização das que ainda precisam ser encontradas. A parte dos deuses de Skypiea, meu irmão, é pra dar uma tremida. E também tem o fator, o pecado que destruiu o primeiro, o segundo e busca destruir o terceiro mundo de One Piece. Enfim, tem vários detalhes que a gente vai ver no decorrer dela que são, cara, para expandir a nossa percepção do que a gente já viu e ainda vai ver. A conclusão dela é curiosa e claro que eu quero muito saber a sua opinião. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e eu já te peço encarecidamente para deixar aquele like. Todo dia eu peço like porque, cara, é importante, tá? É importante de verdade, é mais importante do que as pessoas pensam. Então se você curte a gente, cara, dá essa força aí pra nós, beleza? Não esquece também de se inscrever no canal se não é inscrito e simbora, meus queridos, vamos nessa! O conceito de verdadeira história do mundo foi realmente apresentado para nós bem no começo da história. No capítulo 218, vimos um flashback da Robin discutindo isso com o Cobra. Esse momento é a primeira semente plantada desse grande mistério. Desde então, foi esclarecido que na verdade existem 9 Rio Poneglyphs, e esses 9 se combinam para revelar a verdadeira história do mundo. Só que desses 9, apenas 4 foram confirmados como encontrados até o momento. E embora a gente consiga, supor que pelo menos mais uns 3 aí foram mostrados num canto ou no outro. Só que o que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte: os 4 que a Robin encontrou estavam escondidos em Alabasta, Shandora, Ohara e na Ilha dos Tritões. O de Alabasta revela a localização de Pluton, que está no país de Wano. O de Shandora revela a localização de Poseidon, que se encontra na Ilha dos Tritões. O de Ohara revela aparentemente o nome do reino antigo. E o do reino Gyojin foi o pedido de desculpas de Joy Boy à Princesa Sereia. Mas e as 5 pedras restantes? A gente parece muito perto do ápice da história de One Piece, um cenário onde todos os segredos do século perdidos vão ser revelados e a história chegará também à sua conclusão, mas até então só temos 4 de 9 do rio Poneglyph. Não faz sentido que a essa altura mais pedras deveriam ter sido expostas pra gente? O Vegapunk menciona que teve acesso a Poneglyphs, o que me faz pensar que em Elbaf de duas uma: ou vamos ter um Poneglyph, apesar da Ripley ter dito que os gigantes nunca se aliaram às outras raças no passado, só que pode ter um Poneglyph ali, acho totalmente plausível, ou, o que pra mim também é plausível igualmente, é os estudos da biblioteca de Ohara, que estão lá, permanecem no país, vão revelar informações dos Poneglyphs que os arqueólogos do local já estudaram. Então, através dessas pesquisas feitas por Clover e seus companheiros, é possível que tenhamos mais informações sobre outros Poneglyphs que contam a verdadeira história do mundo. É aquilo, a vontade de Ohara permanece viva. Inclusive, em uma sessão de perguntas e respostas publicada na Shonen Jump, Oda deixou bem claro que Hachinosu possui um Poneglyph importante. E assim, não é um Road Poneglyph, porque a gente já sabe a localização de todos os outros e o último está relacionado ao Homem da Cicatriz de Queimadura, o que deixa até o próprio Tite curioso. Então me parece tranquilo a gente presumir que,
por se tratar especificamente de um poneglyph importante, se trate de uma pedra que faz parte do rio Poneglyph. Porque não sei se todo mundo se lembra, e é importante lembrar, né? Existem vários outros poneglyphs além dos Road Poneglyph e do rio Poneglyph, mas eles simplesmente são poneglyphs de instrução, né? Eles dão instruções para onde encontrar as pedras que contam a verdadeira história do mundo. Então, dentro dos poneglyphs, tem o rio Poneglyph, que é super importante, os Road Poneglyph que também são, e os outros que são basicamente, cara, mapas para você encontrar os outros poneglyphs mais importantes, que no caso seria aí o rio Poneglyph, para contar a verdadeira história desse mundo. Então, se Oda menciona que em Hachinosu tem um poneglyph importante e a gente sabe que não é um Road Poneglyph, 99% de chance de ser algum do rio Poneglyph. De todas as formas, né, assumindo que Hachinosu possui um e nos estudos de Ohara ou em Elbaf pode ter pelo menos outro, então 3 delas ainda faltam ser encontradas. Inclusive, tal como já tivemos 2 revelando a localização de Poseidon e Pluton, ainda precisamos nos deparar com aquela que revela a localização de Uranus. Mas o importante aqui é a gente focar na tradição que cada uma dessas pedras revelou para nós e entender junto desse mural o que a gente consegue extrair disso, porque a importância dos poneglyphs é gigante, e esse mural tá aí para contribuir também com a verdadeira história. Ao longo da obra fomos levados a acreditar que a verdadeira história que essas pedras revelarão é a verdade do século perdido. E é aqui que as coisas começam a dar uma guinada. Porque, no entanto, se a gente olhar mais profundamente, fica claro que os poneglyphs já existiam durante o século perdido. Isso foi sugerido pela primeira vez no capítulo 290, com o flashback do Calgara e do Noland. E, inclusive, as armas ancestrais, a gente não sabe qual é a origem desse termo, mas é possível que nos próprios poneglyphs elas estejam sendo mencionadas como armas ancestrais. E isso deixa implícito que são armas antes do século perdido, mais antigas do que o Segundo Mundo. E aí, muito mais recentemente, né, pulando aí pro capítulo 1085, o próprio Imu confirmou que, na verdade, os poneglyphs são relíquias do mundo antigo. Frase curiosa, vindo de alguém que viveu no século perdido e tem mais aí de 800 anos. E com isso, a gente levanta essa ousada hipótese. E se o século vazio é, na verdade, uma pista falsa? E o que realmente importa veio antes? No capítulo 1137, obtivemos em parte uma confirmação dessa hipótese, porque foi estabelecido que o mundo caiu em ruínas não uma vez antes, mas sim 2, dando uma importância equivalente entre esses períodos. O século vazio em si é um evento secundário que ocorreu como consequência da primeira vez que o mundo caiu em ruínas. E é doido a gente pensar que Oda realmente nos deu pistas sobre isso ao longo da história. Se a gente prestar atenção nessa capa do capítulo 472, mostrando que as raças aladas migraram da Lua por falta de recursos no local, o mundo já era chamado de Planeta Azul, implicando que havia sido inundado. Só que beleza, de que época essa galera aí migrou? O que tá acontecendo? Mano, você tem ideia do quão antigas são essas pinturas rupestres? Elas datam entre 1120 e 1520 anos atrás. E sabe o que isso poderia significar? O começo do Segundo Mundo. Significa que essas pinturas, que a menção a ser um planeta azul é anterior ao século perdido. Então nessa data aí pode ter rolado o começo do Segundo Mundo, porque atualmente a gente está no ano de 1524 em One Piece. Então essa migração do povo da Lua pode ser também, junto de outros eventos, com certeza mais importantes, ser um marcador, né? A marca do início do Segundo Mundo. O que eu acredito ser, né? O ano 0 do calendário do Círculo Marítimo, calendário hoje usado no universo de One Piece. O legal é que essa interpretação parece se encaixar no contexto estabelecido nos textos de Harley, porque a gente tem descrito que o povo da Lua sonhou. E claro, no mural a gente tem essa suposta Arca Maxim descendo da Lua, elemento que Oda faz questão de colocar, cara, nesse painel aí tão importante, né? E pode ser que represente a migração desse povo para a Terra, ou pelo menos para as Ilhas Celestes. Mas a real é que são tantas interpretações para esse mural que é realmente difícil estabelecer algo aqui como definitivo. O ponto é, se essa migração ocorreu entre 600 a 300 anos antes do início do século perdido, então isso também acompanharia o diálogo que se segue.
A humanidade matou o Sol e se tornaram deuses. Isso marcaria o fim do século perdido e a criação do governo mundial, com os dragões celestiais sendo considerados verdadeiras divindades na Terra. Então a gente tem aí, né, o início do segundo mundo, talvez com essa migração da Lua para a Terra e tudo mais, e também com o final dele, com os dragões celestiais surgindo e assim se tornando deuses no mundo. E isso nos dá uma visão do que aconteceu na preparação e nos eventos finais do século perdido. Uma enorme guerra eclodiu onde Imu e sua aliança saíram vencedores. Povos foram dizimados, a derrota era iminente e o objetivo, como ficou claro com as ordens de Nefertari, Delili e a própria história de Shandora, se tornou proteger os Poneglyphs a custo de suas próprias vidas, porque eram essas pedras que no futuro poderiam mudar a humanidade e no terceiro mundo acabar não tendo a mesma resolução que no primeiro e no segundo. Mas o que aconteceu antes disso, né? E a Era do Primeiro Mundo? Bom, a única informação estabelecida que temos é do reino de Alabasta, há 4.000 anos atrás. Esse reino desértico é um dos lugares mais antigos que conhecemos do mundo. Talvez seja por isso que sua cripta real esteja cheia de murais antigos que parecem descrever partes da antiga guerra no Primeiro Mundo, mas notavelmente a representação de um demônio primordial e uma serpente monstruosa. Como Alabasta é um país tão antigo, é possível que a sua cripta real reflita a história de como o deus da terra ficou furioso no Primeiro Mundo e como ele e a serpente infernal envolveram o mundo em morte e escuridão. O mural parece descrever uma cobra sendo pacificada com adoração e tributos. Curiosamente, o que a gente vai ver em Skypiea. É possível que esse mural foi projetado para servir como um aviso de que esses males antigos podem retornar. Isso também se conectaria ao motivo pelo qual os Shandians da Era de Calgara adoravam uma enorme serpente, a considerando uma verdadeira divindade. É possível que essa adoração, né, presente em Alabasta e também em Skypiea, seja um reflexo dos acontecimentos do Primeiro Mundo, onde uma serpente infernal o destruiu. O medo desses povos deve ter se tornado adoração como forma de se protegerem caso esse mal retornasse. E olha que legal, outra figura divina que a gente tem em Skypiea é exatamente o Vrf, a própria personificação da Terra. Então as divindades presentes em Skypiea, cara, representam da sua maneira bem clara o deus da terra e a serpente infernal, os dois responsáveis pela destruição do Primeiro Mundo. Inclusive, tem mais um deus ali em Skypiea, né? Enel, que como eu já comentei várias vezes, emula da sua maneira Nika, o deus do sol. Exatamente a única outra divindade mencionada na poesia do Primeiro Mundo. Ah, mas tu é maluco? Tá querendo dizer então que o Oda pensou tudo nisso desde o começo? Cara, provavelmente não, tá? Provavelmente não. É claro que ele já tem vários elementos que foram estabelecidos desde o início, mas esses parecem símbolos colocados no começo da obra que agora, talvez ali na base da adaptação, da improvisação, o Oda ressignifica, trazendo muito sentido para tudo que a gente já viu e o que ainda vai ver. Então, independente de já ter sido estabelecido desde que ele estava na barriga da mãe, ou, cara, anteontem no banho, o ponto é que essas conexões, principalmente do Deus da Terra e da Serpente Infernal, fazem sentido. Eu não duvido nada que ele tenha olhado para Skypiea com a Serpente e Vrf e ter colocado uma referência clara a eles para a destruição, para a criação ali, né, para os eventos do Primeiro Mundo, o que justificaria muito bem posteriormente o surgimento dessa devoção, né, a essas criaturas, a esses seres, por base do medo. E assim, eu não tô querendo dizer que a Kashigami ou a Nola são a Serpente Infernal, nada disso. Eu tô falando que, por existir uma lenda do Primeiro Mundo, que com certeza foi se derivando, cara, para várias regiões de maneira diferente ao longo dos últimos séculos e até milênios, sobrou pros caras de Skypiea a ideia de que, meu irmão, tem uma serpente divina histórica e lendária. E tá vendo aquela cobra gigantona ali, mano? Aquele cobrão enorme? Pois é, não é o Scorpion-Gaban. É um deus que a gente vai adorar, porque senão o bicho, a cobra vai fumar. Literalmente a cobra vai fumar, né? Vai ser uma doideira. E assim, eu sei que ainda tem o deus da chuva, o deus da floresta, o deus, mano, do vovô que soltava pipa, mas o Oda também tá pegando esses deuses lá de Skypiea e retrabalhando na poesia dos outros mundos, tudo no texto de Harley. Esses próprios textos sugerem que as iras do deus da terra e da serpente do inferno foram invocadas quando a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido.
tá a ganância da humanidade, o desejo dos homens, muita coisa envolvida. E é aqui que a gente retoma a ideia de que talvez o século perdido seja só uma pista falsa, né? E grande parte dos eventos mais importantes dessa história tenham acontecido no primeiro mundo. Fica claro ao longo do Harley e na sua primeira frase que o desejo e a ganância da humanidade foi o que corrompeu o mundo de início, como se esse pecado fosse a raiz de todo o mal que ecoa pela história. Então, através dos próprios textos de Harley e uma breve especulação, a gente consegue perceber que o verdadeiro motivo da destruição desses mundos é a ambição descontrolada, o anseio que se torna avareza, o desejo que se transforma no pecado da ganância. Isso poderia implicar que a causa da guerra do primeiro mundo foi a corrupção do reino antigo, levando o deus do sol Nika e todos seus aliados a se levantarem para se opor a esse mal que escravizava as pessoas. A gente tem pensado muito em mundo de deuses, né, e tudo mais, mas já tá claro que uma sociedade estava estabelecida ali, tinha pessoas com cobiça, escravos. No entanto, parece implícito que Nika e seus aliados foram derrotados nesse conflito. O que se segue disso parece ser uma era de guerras constantes e aparentemente intermináveis. Provavelmente foi quando os gigantes antigos estavam mais ativos, e por isso a ilha de Elbaf ficou conhecida como a Terra da Guerra. Esse trecho de Harley também implica que foi durante essa era de guerras constantes que as frutas do diabo surgiram, quando o Deus da Floresta enviou os demônios. Eu acho bem interessante essas conexões que a gente estabeleceu durante o vídeo entre os elementos que já conhecemos em One Piece e as poesias do primeiro e do segundo mundo. A ideia do antigo reino existir desde o início da história, antes do século perdido, é ousada. O dilúvio também ter ocorrido há mais de 1000 anos, cara, é interessante. Mas eu acho que, acima de tudo, como eu já disse, essas relações criadas entre os elementos que já conhecemos em One Piece e as poesias do primeiro e do segundo mundo são um toque bem legal que eu acho que vale muito, muito a pena ser compartilhado com todo leitor da obra. Então, meu querido, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. Não esquece do like, se inscrever no canal e é nóis, tamo junto, valeu!